Olá, viajante do tempo, tudo bem com você? Espero que sim. Se prepare porque a viagem de hoje é longa. No nosso último programa, você se lembra, nós viajamos para os anos 1930. Agora, nós vamos voltar um pouco no tempo e ir direto para a metade dos anos 1920, para falar da era sanatorial de São José dos Campos e do início da industrialização da cidade. Além disso, nós temos os nossos quadros Clique Histórico e Almanaque Retrô. E aí, preparado para mais uma viagem? Então já aperta o cinto aí, pois vamos ligar as turbinas e voar para 1924. Nos anos 1920, a tuberculose ainda era uma doença muito presente no Brasil e fazia diversas vítimas. E é nesse período que diversos sanatórios foram criados. Um deles, o Vicentina Aranha, um dos maiores e mais importantes da América Latina. A construção do Sanatório Vicentina Aranha aconteceu pela necessidade de ter mais locais de atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas que já não conseguiam receber os cuidados adequados em São Paulo. E alguns fatores levaram São José dos Campos a ser escolhida para receber um sanatório do porte do Vicentina Aranha. Além do clima, a boa localização e o fato da cidade ter 3 estações de trem à época para receber os doentes vindos da capital foram determinantes para optarem por São José. É claro que existia também a necessidade da construção do sanatório, muito em função de uma necessidade que a própria cidade de São Paulo tinha. Então, uma cidade que cresceu de maneira desordenada, então sem habitação para todo mundo, sem um serviço de águas e de esgoto, coleta de lixo, para uma população que estava crescendo em função de uma industrialização. Então, para poder dar conta, inclusive, dos pacientes, das pessoas que precisavam de atendimento médico e utilizavam o Hospital da Santa Cecília, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, era necessário se construir um espaço diferenciado para abrigar essas pessoas com doenças infecto-contagiosas, mas que não oferecesse risco para as pessoas que já estavam em algum tipo de tratamento no hospital. E aí, a partir de meados aí da segunda década do século XX, surge essa necessidade e aí lembra-se que existia uma gleba de terra enorme em São José dos Campos, já pertencente à Santa Casa de Misericórdia. E aí vai se escolher a cidade até por uma questão não só da fama dos bons ares, mas também pelo acesso que existia entre a capital do país e a capital do estado. Mas afinal, quem foi Vicentina Aranha? Engana-se quem acredita que tenha sido uma médica ou uma paciente do sanatório. Na verdade, Vicentina faleceu em 1916, 2 anos antes do início das obras do local. Pertencente à alta sociedade paulistana, ela era casada com o banqueiro Olavo Egídio e organizava eventos para angariar fundos que seriam revertidos no tratamento de pessoas pobres. Com a morte de Vicentina, o marido decidiu financiar a construção do sanatório e dar o nome da esposa para o local. Seria meio que natural a Santa Casa pedir para ele, então, ó, a gente, em homenagem à sua doação, então, poxa, o nome, Sanatório Olavo Egídio, seria algo natural para a época. Mas ele quebra essa regra e fala, não, só existe por conta de uma obra, por conta de um desejo, um objeto de vida mesmo, da minha esposa, então ele vai se chamar Sanatório Vicentina Aranha. Inaugurado em 1924, o sanatório começou a receber os pacientes já no primeiro ano de funcionamento. Para serem atendidos no Vicentina, os pacientes recebiam uma guia de internação dos hospitais e eram indicados para o Sanatório de São José dos Campos. E ao chegarem ao local, eles eram divididos. À direita de quem entra ficavam os pacientes homens e à esquerda as mulheres. Mas a divisão dos internados não era apenas por gênero. O que orientava mesmo o tratamento clínico, muita gente acha que era o quadro da infecção para cada paciente, mas na verdade não. Era na verdade a condição socioeconômica da pessoa. Quem pode pagar bastante poderia optar por ficar ou nas galerias de cura do pavilhão central, quartos duplos ou quartos individuais,
Quem pudesse pagar um pouco menos acabava indo para os pavilhões de pensionistas, que também, no caso, na ala esquerda aqui do parque atualmente, a gente tem o antigo pavilhão Marina Crespi para as mulheres, pavilhão Alfredo Galvão do lado direito para os homens, e na frente, aqui junto da rua Prudente Meireles de Moraes, a gente tem 2 pavilhões. Do lado direito da entrada, o pavilhão São João, que era um pavilhão voltado para os homens indigentes, ou seja, as pessoas que ocupavam leitos filantrópicos, e para o lado de lá, o pavilhão São José, que atendia as mulheres que ocupavam os leitos filantrópicos. Durante o tratamento, a rotina dos pacientes era muito regrada e com uma programação de alimentação e descanso, visando a recuperação da saúde que havia sido abalada pela tuberculose. Eles chegavam a receber de 5 a 6 refeições por dia, muito silêncio, muito repouso e muita comida. Então, basicamente, eles viviam aqui para tentar recuperar esse corpo debilitado pela infecção, já que na época não existia nenhum tratamento quimioterápico, não existia vacina, antibiótico. Desenhado por um grupo técnico chefiado pelo arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, o prédio serviu de inspiração para outros sanatórios construídos na cidade. A fachada limpa, sem ter nada obstruindo a vista dos quartos para que o sol pudesse entrar nos cômodos, ajudando na recuperação dos internados, era um grande diferencial. Um pé direito muito amplo, para uma construção da época, isso aqui no andar térreo. E essas janelas, por mais que houvesse uma chuva e essa chuva incidisse contra o vidro da janela, por mais que as folhas de baixo fossem fechadas, essa janela de cima ficava aberta o tempo inteiro. Então ela abre para dentro justamente para que quando a água bata no vidro, escorra para fora e não molhe aqui dentro. Então pode estar fazendo a chuva que for, pode estar o frio que for, poderia fechar a porta, fechar essa janela, mas essa janela de cima jamais se fecharia. E aí a gente também tem o piso de madeira, de tábua corrida, que, olhando de lá de fora, a gente vê que o pavimento do pavilhão central, ele está mais ou menos 80 centímetros, quase 1 metro acima do solo. E é justamente também para quebrar um pouco essa umidade que vem do solo para o pavimento. E entre as histórias intrigantes que o Vicentina Aranha carrega, uma delas aconteceu em frente à gruta erguida em homenagem a Nossa Senhora de Lourdes. O local era diariamente procurado pelos pacientes que buscavam algum conforto espiritual durante o tratamento de tuberculose. Um deles era o padre Rodolfo Komorek, protagonista dessa história, digamos, curiosa, e que aconteceu em uma tarde chuvosa de dezembro de 1949, quando o padre Rodolfo faleceu. Quando ele vem a falecer, meio que seria uma rota normal. Sair do antigo quarto, passar por esse caminho e se dirigir ao portão que sai lá na 9 de julho, ao lado do antigo necrotério. Então, assim, pelo menos o que as pessoas contam, que ao sair de lá, já ele dentro do caixão, o casco já fechado, quando eles estavam passando aqui na frente da gruta, que era um espaço que o padre sempre fazia suas orações, falam que 4 homens não suportaram o peso do caixão, que foi ao chão. E no que esse caixão foi ao chão, as pessoas que gostavam muito do padre, conheciam o padre há muitos anos, eram seguidores do padre, fizeram uma oração que o padre tinha o hábito de fazer aqui quando visitava a gruta. E ao final dessa oração, em voz alta, inclusive, assim que finalizou, tentaram levantar o caixão e o caixão ficou leve de novo. E aí meio que assim, como se o padre quisesse parar aqui para fazer a sua última oração. E aí o cortejo seguiu, por esse caminho, saindo pelo portão rumo ao cemitério do centro da cidade, que é o mesmo cemitério que hoje leva o nome dele, que está lá no centro da cidade. Carregado de histórias, o Vicentina Aranha foi um sanatório até meados dos anos 1980. No início dos anos 1990, o local abrigou um hospital geriátrico que funcionou até 2004. Em 2006, a prefeitura adquiriu a área que, no ano seguinte, foi transformada em parque público. Hoje, o Vicentina é um patrimônio tombado pelo IPHAN, pelo CONDEFAT e pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural, além de ter ainda uma ligação direta com a saúde
e ter se tornado um grande centro cultural da cidade. Em mais de 100 anos de existência, o Vicentina Aranha impactou e continua impactando a vida de muitas pessoas. Hoje é impossível desassociar o local de São José dos Campos. Pensar que o Vicentina, vamos dizer assim, ajudou a pavimentar esse caminho de modernização da cidade. E a gente poder hoje olhar para ele e ver, olhar um pouco para essa memória, entender que esse parque industrial que a cidade tem hoje foi muito em função de todos os avanços que começaram com a chegada do Vicentina, distribuição de água, na própria distribuição de um plano diretor, coleta de lixo, coleta de esgoto, enfim. Então, o Vicentina ele tem esse impacto, né? A gente precisa olhar para ele, às vezes, né, bater uma palma, lembrar do que ele fez muito em função desses avanços e, enfim, desse corpo que ele acabou deixando, né, para a cidade, para a gente poder, né, para a cidade se estruturar em torno de inovações como um todo. Bom, gente, chegou a hora do Clique Histórico, o nosso quadro aqui do Câmara do Tempo. Você sabe, já conhece o Clique Histórico, a gente vai tentar achar um espaço aqui no Vicentina Aranha que seja mais ou menos igual ao da foto que a gente mostrou no início do programa, e a gente vai comparar a foto antiga com a foto nova agora de 2026. Vamos ver se mudou tanto aí o início do lado do Vicentina Aranha nos anos 20 para agora, quase ou mais de 100 anos depois, né? Vamos fazer essa comparação. Eu não precisei de muito tempo para refazer essa foto do Vicentina Aranha. Logo eu já achei o ponto perfeito. Então, agora é enquadrar certinho, focar e fazer a foto. E aí, gostou da primeira parte da nossa viagem? Legal, né? O Vicentina tem muita história bacana. Mas ó, ainda não acabou não, hein? Nós vamos dar uma pequena pausa para repor as energias, porque ainda tem muita coisa pela frente. Já já a gente volta. De volta para a segunda parte da nossa viagem pelos anos de 1920. Na primeira parte, nós visitamos a fase sanatorial de São José dos Campos com a construção do Vicentina Aranha. Agora nós vamos conhecer o outro lado da cidade, para falar do início da industrialização de São José com a chegada da tecelagem Paraíba. Então já se prepara que nós vamos para a segunda parte da nossa viagem pela história. A década de 1920 em São José dos Campos não ficou marcada apenas pelos sanatórios e os cuidados com os tuberculosos. Foi justamente nesse período que a cidade iniciou seu processo de industrialização. E uma das primeiras fábricas dessa nova fase de São José funcionava bem aqui e ganhou fama Brasil afora: a tecelagem Paraíba. Tudo isso começou com a instalação da nova estação ferroviária de São José dos Campos. A primeira estação era perto dali onde hoje se encontra o Tênis Clube de São José. E quando a estação funcionava ali, a primeira zona industrial da estação era naquela redondeza, onde tinha a fábrica de louças Eugênio Bonatti. Só que essa estação, a localização dessa estação ali naquele local ocasionava alguns problemas, e dentre esses problemas, alguns acidentes que aconteciam na cidade pelo fato do trem estar cortando São José ao meio praticamente. E aí isso forçou no início dos anos 20 um movimento na cidade que culminou na mudança da estação de lá daquele local. E a estação veio aqui para o bairro de Santana, né? Com essa vinda do bairro
para o bairro de Santana, foi gerado a segunda zona industrial de São José dos Campos. A fábrica foi inaugurada em 1925, mas começou a funcionar efetivamente 2 anos depois, em 1927, devido à burocracia e ao atraso na entrega dos equipamentos para a fabricação dos tecidos. A chegada da tecelagem Paraíba fez com que a cidade, enfim, começasse a sua fase de desenvolvimento. A instalação da tecelagem, aliás, se deu após a prefeitura fazer o uso de incentivos fiscais. E a primeira indústria a se instalar aqui nessa nova zona industrial foi a fábrica de cobertores Paraíba, a tecelagem Paraíba, que lançou mão da posição privilegiada de ser nos fundos da estação ferroviária que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro e por receber também os incentivos fiscais para que funcionasse aqui. Porém, logo no início dos trabalhos, a tecelagem Paraíba passou por uma crise, influenciada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Em 1930, Olivo Gomes, um comerciante de Niterói, especializado na comercialização de produtos feitos com algodão, foi chamado para ser gerente da fábrica e recuperar o capital investido por empresários na época. Em 1933, além de desenvolver o investimento de muitos investidores, Olivo Gomes assumiu o controle acionário da tecelagem. E a recuperação financeira, aliás, pode ter sido impulsionada pelas batalhas que aconteciam na região do Vale do Paraíba durante a Revolução Constitucionalista de 1932. As principais batalhas desse sentido ocorreram aqui na Serra da Mantiqueira, que pega essa região do vale. Então a gente acredita que a tecelagem tenha fornecido para o Exército Paulista os materiais para enfrentarem o frio que se passava nessa serra. Então a gente acredita que eles forneceram uniformes, mantas, e isso fez com que a tecelagem se saísse muito bem financeiramente com o fim desse conflito. E o boom dos cobertores Paraíba aconteceu em meados dos anos 1950, quando esse bonequinho aqui ficou muito conhecido e o jingle não saía da cabeça das pessoas. A música, composta pelo publicitário Mário Fanucci em parceria com o músico Erlon Chaves, era utilizada inicialmente na programação da TV Tupi. Anos depois, ficou marcada como o jingle dos cobertores Paraíba, que anunciavam no programa de uma apresentadora nascida em Taubaté e que era uma gracinha. O programa de maior audiência nessa época era o programa da Hebe Camargo. E era um programa que, desde aquela época, sempre foi voltado a assuntos de caráter adulto. E ele começava a partir das 9 horas da noite. E os pais que tinham televisão na época tinham esse problema. Por quê? Eram temas adultos, eles queriam assistir esses programas e as crianças estavam lá. E aí aconteceu o que eu acho uma sacada de marketing assim muito legal, muito bem estruturada. Os cobertores Paraíbas desenvolveram um mascote que é conhecido como Bonequinho do Paraíba, onde é um bonequinho, né, uma criança, com um camisolão, uma touca. E aí criaram um jingle. Esse jingle hoje está no inconsciente da população brasileira, onde se convidava através desse jingle para que as crianças fossem para a cama que já estava colocada com cobertores Paraíba. Com o seu auge nos anos 1970, a tecelagem Paraíba dominava as vendas, com aproximadamente 70% do mercado nacional e exportava cobertores para mais de 90 países. Além das marcas impressionantes na comercialização do produto, a marca se destacava também com a parte social, oferecendo estrutura completa para os funcionários, incluindo moradia, escola, assistência médica e até comércio.
A tecelagem tem um particular muito interessante. É a primeira notícia que nós temos de implantação do sistema PEG-PAG, o sistema de pagamento PEG-PAG na América Latina, no Brasil. Por quê? Porque o comércio de especiarias, até então, ele funcionava na base do granel. Você ia lá, queria 1 quilo de arroz, então a pessoa abria o armário onde tinha, aí tirava o arroz e pesava para você 1 quilo de arroz. A tecelagem inovou nesse sentido. Ela pegava e já empacotava esses produtos em porções familiares, individuais. Ela disponibilizou um espaço dentro da fábrica, onde era tipo de um mercado para os funcionários, onde você tinha as estantes com esses produtos expostos e o operário, quando precisava, entrava, colhia o que ele precisava, passava pelo caixa e aí era anotado as porções que ele já estava levando empacotado para casa e depois era descontado no pagamento dele. Esse é o sistema dos supermercados pega e paga, ou seja, você entra, pega o que você precisa e na saída você paga. Mas do auge nos anos 1970, a empresa encontrou seu declínio começando na década seguinte e chegando a uma crise maior no início dos anos 1990, com as mortes de Severo e Clemente Gomes, filhos e herdeiros de Olivo Gomes. Nos anos seguintes, foi montada uma cooperativa para a quitação da dívida trabalhista com os funcionários da empresa. Hoje, os 34 pavilhões onde funcionavam as dependências da Tecelagem Paraíba estão sob concessão da Prefeitura de São José dos Campos. A Fundação Cultural da cidade, inclusive, ocupa alguns desses espaços. Outros galpões, porém, estão vazios, marcados pela ação implacável do tempo. Patrimônio histórico e preservado pelo município e tombado pelo IPHAN, o complexo aguarda definições para a utilização do espaço no futuro. No final de 2025, houve aprovação no Conselho Municipal de Patrimônio a transformação desses galpões com a implantação de um centro de exposições, sabe? De maneira a abrir mais à população o acesso a essa área. Então, atualmente, o plano é esse, de transformar essa área numa área de exposições aberta ao público, né? É por aí que tem sido encaminhado esse processo de utilização dessa área por parte de São José dos Campos. O que será do futuro dessas instalações ainda é cedo para dizer, mas a certeza é que cada galpão construído aqui para abrigar a Tecelagem Paraíba foi o início da construção da São José dos Campos tecnológica que conhecemos nos dias de hoje. São José é conhecido como uma capital tecnológica, dos foguetes, dos aviões, mas eu acredito que uma das primeiras projeções nacionais para a cidade de São José veio através da tecelagem. Eu acredito que não há como você contar a história de São José sem passar pela fase senatorial, chegar à fase industrial e dentro dessa fase industrial não contar com a importância da tecelagem em todo esse processo. E aí, já conhecia as histórias da Tecelagem Paraíba? Os cobertores fizeram parte da vida de muitas pessoas em São José dos Campos, no Brasil e até no mundo. E agora que você já visitou aí o passado de São José dos Campos, nós vamos para mais uma pausa no nosso passeio. Mas fique por aí, porque ainda tem o nosso almanaque retrô com o que de melhor aconteceu na cultura e também nos esportes, por que não, da década de 1920. Voltamos já! Voltamos com a última parte do nosso tour pelo passado e agora chegou a hora de abrir e folhear as páginas do nosso almanaque retrô e descobrir o que de melhor aconteceu nos anos de 1920.
Após o fim da Primeira Guerra, a cena cultural mundial passou por uma fase de efervescência no início dos anos 1920, principalmente nos Estados Unidos. E esse período ficou conhecido como os Loucos Anos 20. É nessa época que o jazz ganha força e a moda e os costumes sociais também começam a mudar. Foi nesse período que surgiram as melindrosas, mulheres que passaram a adotar um comportamento mais ousado, com cabelos e roupas mais curtas e maquiagens marcantes. É na década de 1920 que surge o American Way of Life, ou o estilo de vida americano, pautado no consumismo, na liberdade individual, na livre iniciativa e também no capitalismo, fazendo inclusive com que grandes marcas que conhecemos hoje fossem criadas. Nas artes, esse período também ficou conhecido pelo surgimento do surrealismo, que foi um movimento artístico e literário vanguardista, surgido em Paris, que buscava libertar o inconsciente e valorizar a fantasia, o sonho e a loucura. Salvador Dalí, Juan Miró e André Breton foram alguns dos nomes mais conhecidos do surrealismo. No Brasil, era o modernismo que dava as cartas. Criado após a Semana de Arte Moderna de 1922 como um movimento cultural e artístico revolucionário. A primeira fase, chamada Fase Heróica, aconteceu entre 1922 e 1930 e foi focada na destruição do passado, no humor e na antropofagia, ou seja, devorar a cultura estrangeira para criar uma nacional. O grupo dos modernistas era formado por Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Picchia. Mas o Brasil da década de 1920 não ficou marcado apenas na arte. Teve conflito também. Em julho de 1924, aconteceu uma revolta pouco lembrada nos dias de hoje. A chamada Revolta Paulista de 1924 foi um levante militar organizado por jovens oficiais do Exército que, insatisfeitos com o rumo do país, queriam derrubar o governo do presidente Arthur Bernardes. Em 23 dias de batalha, foram 503 mortos e mais de 4.000 feridos em uma cidade de São Paulo bombardeada pelo governo federal. Já no esporte, em 1924, foi o ano da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno na França. Essa competição, na verdade, estava marcada para acontecer em Berlim em 1916, mas acabou não acontecendo devido à Primeira Guerra Mundial. Durante 11 dias, 258 atletas de 16 países competiram em 16 eventos de 9 esportes. E desde então, a competição é realizada de 4 em 4 anos. E é com essa curiosidade esportiva que nós fechamos mais um Almanaque Retrô aqui no Câmara do Tempo. Ufa! Esse Almanaque Retrô foi recheado, assim como a nossa viagem de hoje. Agora é hora de desligar as turbinas e aterrissar. Em breve eu volto para te convidar para mais um passeio pela história de São José. Um abraço para você e até mais!